Pouco da história do sanfoneiro Zé Risonho, morador de Piracicaba há 50 anos. Em 1948, o mineiro Paulino Fernandes da Silva começou a tomar gosto pela sanfona. Na mesma época, com 19 anos, o sanfoneiro entrou para a vida artística e ficou conhecido como Zé Risonho. Eu posso dizer que na época do sucesso do Luiz Gonzaga, o rei do Baião, posteriormente foi meu padrinho artístico que deu o nome de Zé Risonho. Eu me entusiasmei, foi na década de 1900, nossa senhora, 40 e não sei o quê, quando ele soltou, gravou, melhor dizendo, Asa Branca. E era um sucesso, eu achava bonito aquela voz nordestina que apareceu diferente, cantando. Aí eu fui gostando daquilo, arrumei uma sanfoninha, depois, posteriormente, fui me preparando. Isso lá, 40 e não sei o quê. O morador do Jardim Água Branca chegou em Piracicaba por volta de 1955 para participar das gravações do filme O Capanga, dirigido pelo italiano Alberto Severi. O cinema, por exemplo, até o começo no cinema, né? O cinema, quando eu tocava no Circo do Piolim, ganhava um cachezinho pequeno à noite. Era lá na Avenida São João, em São Paulo. E eu era novinho, ainda com aquele entusiasmo de tocar, gostava. Aquelas meninas vinham pedir fotos minhas. Tem fotos até hoje. Há pouco fui em São Paulo, tinham fotos minhas, né? E fiquei com saudade, que eu estava bonito naquela época. Então, eu fui chamado para fazer o filme que precisava de um índio. Precisava do curumim. Isso foi por volta de muito tempo depois. E foi por aí na década de 1950 e não sei o quê. Aí levaram eu e na hora o diretor colocou a cabeleira e achou, nossa, é um índice que dá certo. Aí foi que eu peguei o primeiro papel no cinema que eu fiz com Alberto Rusch, Fada Santoro, Rubens de Falco, Luiz de Pique. São atores conhecidos. Rubens de Falco que fez a novela da Escravizaura, né? Naquela época, ele filmamos na Fazenda Barreiro Rico. E esse filme era o primeiro cinemascope nacional. Era revelado no México, essa fita, porque aqui não revelava. E era em preto e branco, também não era cores. Hoje, com 75 anos, Zé Risonho coleciona em seu currículo vários filmes, programas famosos de rádio, televisão, shows musicais e até participações em novelas. Ultimamente, gravou uma cena para a novela Cristal do SBT. Eu fiz vários filmes. Fiz depois, há pouco, eu fiz O Homem que Virou Suco. Antes, eu fiz O Porão das Condenadas, tocando sanfona, foi exibido por todo o Brasil. Eu fiz participação na propaganda do Planalto dos Macacos, lá de Renato Aragão, Mussum, Zacaria, tem mais o Dedé, que hoje está fazendo Maluco. O Comando Maluco na televisão, né? E depois outros filmes que foram feitos, dirigidos por outros diretores, né? Essa última apresentação que fiz agora eu fui a São Paulo e foi escolhido pelo Fernando Roncaleta, que eu mandei todos os dados para ele, e a direção toda, o Marcelo, o Alain, toda aquela pessoa que dirige lá da produção do Silvio Santos, para escolher para fazer uma ponta. Até eu estava meio descrente, né? Eu falei, que eu vou aparecer lá longe, né? Para fazer alguma coisa. Eu falei, aparecer lá ninguém vai ligar. Mas não foi isso que aconteceu. Eles puseram eu em uma cena, uma cena que destacou muito, talvez devido ao meu conhecimento, né? E eles acharam que foi bom. Este ano, Zé foi convidado pela Secretaria de Ação Cultural e já fez 3 apresentações seguidas na região central. Fiz um na Praça José Bonifácio, sem microfone, uma hora sozinha andando lá. Não foi filmado nada, mas o público assistiu muito bem, foi bem aceito. Então, o segundo foi no Mercado Municipal. Vamos agradecer os aplausos que deram para mim, aquele apoio, as pessoas que me abraçaram no Mercado Municipal de Piracicaba. E também o terceiro,
que foi ali no Terminal Central. O sanfoneiro Zé Risonho pretende continuar atuando na televisão e também realizando shows por todo o estado. Às vezes, ele compõe alguma canção, mas prefere apresentar as composições de vários ícones da música nordestina, como as de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Minha vida é andar nesse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando recordação das terras onde eu passei, andando pelo sertão, os amigos que já deixei. Chuva, sol, poeira, carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mas o mais O telefone para contato do sanfoneiro é 9141-3618. E o Jornal do Bairro fica por aqui. A todos uma boa noite e um ótimo fim de semana. Olá, boa noite para você. Está no ar mais um programa Nossa Gente. Paulino Fernandes da Silva, mais conhecido como Zé Risonho, é o nosso convidado de hoje do programa Nossa Gente. O sanfoneiro acumula em seu currículo diversos filmes, programas de rádio, shows e participações em novelas. Boa noite, é um prazer receber o senhor aqui no programa Nossa Gente. Boa noite, Fabiana. Tudo beleza? Tudo ótimo, obrigada pela sua presença. Porque para mim está maravilhoso. Então tá Ainda bom. mais com mais uma estrela do meu lado, igual a você, melhor ainda para essa região Piracicabana. E quero parabenizar a TV Beira Rio por essa audiência que vocês têm quase total nesse horário. Bom, eu que agradeço a sua presença. Antes de nós começarmos a entrevista, eu queria que o senhor tocasse uma música Asa Branca, pode ser? Pois não, foi a primeira música do Rei do Baião, né? Luiz Gonzaga, década de 50. Você vai me fazer chorar, viu? Lembrar. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei pra Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Maravilha, hein? Como o senhor começou a tocar? Hoje o senhor tem 75 anos, mas como e quando o senhor começou a tocar a sanfona? Bem, eu comecei a tocar sanfona por incentivo da época. Na época eu via muitos... na época era Sivuca, depois surgiu o Luiz Gonzaga, né? Que era Sivuca, que mais se falava. Tinha mais um outro sanfoneiro que eu não me recordo bem, muito famoso na época. Mas o mais famoso na época era o Sivuca. Aí eu comecei a ouvir aquelas músicas do Luiz Gonzaga, quando ele, nessa época, ele gravou Asa Branca. O senhor tinha quantos anos, o senhor lembra? Lembro, eu devia ter uns 17 anos por aí. Ah, então não foi na infância que o senhor se interessou pela sanfona? Não, então. eu já era...
Na juventude e na adolescência mesmo. Perfeitamente. E aí gostava demais do Luiz Gonzaga. Ele gravando aquelas músicas, aquele sucesso que ele tinha na época, era uma coisa diferente. Ele ia ali na Avenida São João, ele ficava tocando na sacada da TV Cultura, e lotava a Avenida São João, interrompia o trânsito. Eu achava aquilo maravilhoso. Tempos mais tarde, é aquilo que você me perguntou. Eu me interessei pelo acordeon, queria tocar. Eu dizia, nunca, né? Só quando tiver 100 anos, 200 anos, eu vou tocar desse jeito, nunca, né? E eu aí fui indo. Aí comecei nos programas de calouro, e foi indo, comecei, foi dessa forma. E o senhor já fez várias participações em novelas, já fez em filmes, teve programa de rádio, inclusive. Quer dizer, ator também. Como? Fala um pouquinho do seu currículo, que além de músico, o senhor fez tudo isso. Bem, Fabiana, se for falar, o meu currículo é uma infinidade. Uma vida inteira no mundo artístico. Porque eu sempre trabalhava paralelo para a manutenção da minha vida, mas nunca me esquecia da arte. Ou estaria numa emissora de rádio, ou estaria fazendo alguma ponta em cinema, quando dava oportunidade. E assim foi até quando entrou a máquina da TV. Que a televisão é uma nova máquina, é um ajuste diferente. Aí, com o apagamento, o fraqueamento do cinema nacional, eu fui obrigado a apelar, comecei a estudar mais, técnico de televisão, e foi ver essas coisas. O senhor já foi técnico de televisão também? Televisão, técnico de TV. Isso aí, tinha vezes de eu ter 6, 8 televisão dessa pronta, funcionando, para entregar. 4 horas da manhã eu estava trabalhando, eu cheguei na minha orelha telefonando. E era um sururu, essa Piracicaba deixava eu louco, porque tempo de futebol, naquela época do campeonato. Mas nessa época eu tinha gravado, era por volta de 75, por aí, eu tinha gravado um disco, e minha irmã não deixava sossegada. Ela estava em São Paulo, a Maria Fulô, chamava eu de Nonô. Nonô, vamos lá aqui, tem que fazer um negócio lá agora com Mazzaropi, não sei o que, não sei o que. Sabe que eu largava tudo aí, eu cheguei xingando. Ai, ia se mandava. Ia filmar. Aí o povo dizia, mas não sei Gandoso, não se sumiu, o que aconteceu? Falei, eu estava por aí. Chegava à minha casa, estava uma anarquia, minhas filhas eram tudo pequenas, estava tudo em cima das mesas de qualquer jeito. E tinha uma senhora de cor que chamava Dona Maria, ela que ficava tomando conta das crianças. Falava, dá uma olhada nas minhas filhas, pelo amor de Deus, aí que eu tenho que ir, tenho que gravar. E assim foi indo. Depois entrou, depois que o cinema não era lá essas coisas e outras coisas, eu fui entrando a TV. Aí a coisa começou a pegar fogo novamente. E eu comecei a acender o fogo outra vez para querer entrar no meio. Aí comecei a tomar parte lá no Teatro 2, naquela época TV Cultura, né? E fazia muita coisa lá para a TV Cultura. Uma novela que chamava Teatro 2, era Velho Novo com Dionísio Azevedo. Eu fiz o Desconhecido, que foi o Candeias, Oswaldo Candeias, diretor de cinema premiado, que eu até tenho uma foto junto com ele no currículo, e ele autografou meu currículo, o Oswaldo Candeias. Então, ele fez o Desconhecido, e me deu um papel, uma ponta boa nessa época.